paz do Senhor, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa quarta aula do trimestre com o tema Eu Devo Ser Assim? É um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos estudar na lição de hoje sobre a questão do pecado. Apesar dele já fazer parte das nossas vidas desde o início dela, nós temos necessidade de já vivenciar o reino de Deus aqui na Terra, de fazermos a diferença e sermos realmente nova criatura. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar de um conflito em que todos nós sofremos. Sabe aquele momento da vida em que você deve tomar uma decisão e parece que tem duas vozes na sua cabeça, uma dizendo, vai, faça, e a outra, não faz, e te segurando para não fazer aquilo, e um caminho que você tem que decidir, mas você não sabe qual. Um vai te levar para a felicidade, o outro vai te levar talvez para uma consequência ruim, e aí você fica nesse impasse. E aí, o que eu devo fazer agora? Vamos entender o que a Bíblia fala desse conflito entre o bem e o mal. Enfoque bíblico. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Essa lição, ela também vai ser dividida em 3 tópicos. Primeiro, toda pessoa é má? Segundo, você não está sozinho. E terceiro, viva diferente. A escolha é nossa. O primeiro tópico, como a Rê mencionou, vai nos perguntar: toda pessoa é má? Lá no princípio, quando Deus cria o mundo, forma Adão e Eva, ele determina que não comessem do fruto de uma árvore. Porém, a serpente entra na história, como nós já conhecemos, leva a mulher a acreditar que Deus não queria que eles comessem por conta do conhecimento do bem e do mal que eles teriam, assim como Deus tinha. Mas Deus, desde o começo, ele esperava e desejava para a humanidade conhecesse o bem, vivesse da melhor forma possível. Porém, quando Eva pega o fruto ali, enganada pela serpente, de certa forma, ela leva até Adão, ele também come do fruto que Deus havia determinado para que não comessem, eles desobedecem ao Criador. Quando Deus aparece ali no jardim, como fazia sempre, para conversar, para ter um momento de comunhão ali mais próximo com o primeiro casal da história da humanidade, eles simplesmente se escondem porque percebem que estavam nus e ficam envergonhados. E Deus indaga: vocês comeram daquele fruto que eu determinei que não comessem? E aí nós sabemos a história. O pecado entrou na humanidade dessa forma. A desobediência passa então o ser humano a conhecer o bem e o mal. Passa o ser humano a viver de uma forma que não era no princípio o desejo de Deus. E nós, como seres humanos, nós temos vários e vários versículos relatando sobre isso. Lá em Salmos de número 51, no versículo 5, o salmista vai nos falar: pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. E temos outros e outros versículos que falam a mesma coisa. E lá em Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo 20, vai nos dizer: não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Então nós temos vários relatos, vários versículos que vão nos mostrar que nós, por conta dessa queda lá no início, toda a humanidade é pecadora. E nós vamos ver na lição de hoje que nós precisamos de um socorro. Nós precisamos do Espírito Santo nos auxiliando. Vamos ver adiante. E por conta disso, por conta da queda, nós tivemos vários desdobramentos desde o princípio, né? Assim, na primeira família, já formada por Adão e Eva, que tiveram os filhos, nós vamos ver agora, a Rê vai nos falar, nós já tivemos alguns acontecimentos trágicos por conta dessa queda. O Ju falou, então, já nasceram pecadores, né? E aí no livro de Gênesis, capítulo 27, vai narrar a história de Jacó e Esaú. Por que eu vou dar esse exemplo para vocês e por que a lição nos traz esse exemplo de Jacó e Esaú? Primeiro que a nossa lição, o tema central da nossa lição é a família cristã. Então todas as nossas aulas sempre serão direcionadas a alguma situação de relacionamento em família, de estrutura familiar, enfim. No capítulo 27, então, de Gênesis, a gente vai ver ali a história de Jacó e Esaú. Jacó, ele engana o seu pai, né, juntamente com a sua mãe, para tomar a bênção de Esaú. E Isaac abençoa então o filho errado, dá a bênção da primogenitude para o filho errado. E aí nasce então uma guerra entre os irmãos, entre Esaú e Jacó. Jacó foge
Mas depois de já casado e com filhos, Jacó retorna. Mas aí vai então Esaú ao encontro do seu irmão para matá-lo, mas ele, tocado pelo Espírito Santo, ele percebe que a melhor escolha é perdoar o seu irmão. Jacó cometeu um pecado, né? Ele pecou contra o seu pai, né? Mentiu para o seu pai, enganou, tomou aquilo que era de Esaú, mas naquele momento, anos depois, Esaú, ele escolhe perdoar. Jacó quis, depois assim que eles se encontraram, oferecer coisas como pedido de desculpa, mas Esaú não aceitou, né? Porque ele já, em seu coração, já havia perdoado o seu irmão. E é isso que nós precisamos entender, né? Que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós nascemos pecadores, mas nós não devemos escolher o pecado. Quando nós, falando nos nossos dias, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e passamos a ser novas criaturas, como nós vamos falar mais no decorrer da lição, nós devemos focar em fazer a vontade de Deus, porque há um conflito diário, como já foi mencionado por você no começo, entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. E todos os dias há essa briga interna. Imagina aquelas duas vozinhas na cabeça de Esaú: vou atacar, matar, se vingar do meu irmão, e aquela outra voz de que como eu sinto saudade de estar com o meu irmão, como eu sinto saudade de ter paz, e como é bom saber que ele ainda está vivo e que a gente pode ainda viver momentos juntos, né? E ele ficou, imagino eu, naquele conflito de qual voz eu vou ouvir, e ele tomou a melhor decisão, que foi o perdão, foi perdoar o irmão dele. Todas as vezes nós vamos estar nesse questionamento, né? A gente vai se deparar com essas situações, principalmente na nossa família, a gente vai lidar com essas situações. Talvez na nossa família tenham mágoas, tenham situações que foram desagradáveis. O que foi, gente? Eu tava no foco. Talvez, é. Eu tava no foco, não foi? Então, por isso falando, Eu aí não depois virei ela fala. Talvez. Talvez na nossa família a gente possa ter momentos difíceis, erros de pessoas próximas de nós, erros talvez que nem foram cometidos na nossa presença, às vezes nem era nascido, uma mágoa que vem pendurando na família e passando como uma maldição, né? E você não precisa dar continuidade nesse erro, você não precisa dar continuidade nessa mágoa. A gente tem dois caminhos para seguir e essa escolha é nossa. A gente escolhe seguir o pensamento bom e aquilo que é da vontade de Deus. Viver a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Renunciar aos nossos desejos, renunciar à nossa carne, não é uma tarefa fácil. Gálatas capítulo 5 vai nos falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Fazer com que esses frutos do Espírito sejam algo verdadeiro e ativo, praticante na nossa vida, não é algo fácil. Requer renúncia. Em Gálatas, ainda no capítulo 5, no verso 24, vai dizer que nós temos que sacrificar a nossa carne. Isso é uma luta constante, isso é diário. Nós já somos tendenciosos ao pecado. Parece que não tem o que fazer e a gente até usa isso para se justificar, para dizer, mas eu sou humano, mas errar é humano, e a gente está sempre se justificando. Realmente, nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, a nossa carne tende para o que é mal, para o pecado, mas nós precisamos buscar aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos juntar forças e renunciar àquilo que a gente quer, nos renunciar para agradar a Deus. Mas o Ju vai completar aqui e dizer que, graças a Deus, nessa luta diária, nós não estamos sozinhos, né? Exatamente, Rê, porque se for pela nossa própria vontade, sempre vai ser mais fácil nós cumprirmos os desejos da carne. Sempre vai ser muito mais fácil nós nos inclinarmos a realizar aquilo que a nossa natureza humana pede. Mas Jesus, ele deixa claro que ele subiria, mas ele deixaria um consolador, deixaria o Espírito Santo, que também seria o nosso auxiliador. E em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia vai nos falar para nós deixarmos que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. Porque assim, se nós assim fizermos, a nossa natureza humana vai ser controlada, os anseios humanos vão ser controlados. Então
Então, se nós colocarmos a nossa vida, nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus, deixarmos que o Espírito Santo dirija as nossas vidas, nós com certeza vamos estar sempre de acordo com a vontade de Deus e não vamos cumprir aquilo que a nossa própria carne deseja. Uma forma da gente fazer isso eu não vejo outra maneira, se aprofundando em ter um relacionamento com Deus. É a leitura da palavra, é oração, é fazer os devocionais, é buscar ter uma relação com Deus. A Priscila Paixão, na nossa igreja, ela sempre fala, e eu sempre me lembro dessa história dos dois cachorros. Tem o cachorro bom e o cachorro mau. Qual nós alimentarmos melhor, vai ter mais força. Se você alimenta mais a carne com coisas que não agradam a Deus, a sua carne vai estar mais forte. Mas se nós alimentarmos mais o Espírito, o lado espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, consagrando as nossas vidas ao nosso Deus, nós seremos muito mais fortes, espiritualmente falando. Nós estaremos no contato com o nosso Senhor de uma maneira tão maravilhosa que as coisas vão fluir de uma forma natural. Exatamente. O apóstolo Paulo vai nos falar lá em Romanos 7:25. Lá na nossa lição aí, você que está acompanhando, tá assim: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esperança é essa? A esperança de nos libertar deste corpo mortal, este corpo corruptível, este corpo que é dominado pelo pecado. Então nós devemos deixar a nossa vida de acordo com a vontade do Espírito Santo, para assim termos uma vida consagrada a Deus e daqui a um tempo, quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, nós irmos morar no céu. E é interessante que a palavra de Deus vai falar que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Nós, como um sacrifício vivo, esse é o nosso culto. Não basta a gente chegar, cantar e ouvir todas aquelas coisas na igreja ou nas lives ou nas aulas e a gente não colocar isso em prática na nossa vida. A gente precisa praticar aquilo que realmente a gente deseja fazer para o Senhor, né? Não porque às vezes a gente fica com aquele sentimento, aquela boa vontade. Tenho boa vontade de servir a Deus. Eu tenho boa vontade de seguir os mandamentos de Deus, de cumprir a palavra de Deus, mas a gente precisa ter ação. A ação também, ela é muito importante. Isso aí é de forma diária, né? Cotidiana. Cotidiana. É uma escolha. Até porque nós já falamos em outras aulas e vale ressaltar que é tão fácil, é mais fácil fazer isso na igreja. Quando tem os nossos irmãos ali, estamos cantando, estamos adorando ao nosso Deus, mas o verdadeiro cristianismo nós vivemos na nossa casa, na nossa semana, adolescente na escola, seja onde for. É dessa forma que a gente é o cristão praticante mesmo, né? O genuíno e verdadeiro cristianismo nós vivenciamos dessa forma. Também não dá pra gente passar por esse tópico sem a gente falar sobre o batismo nas águas. Quando a gente escolhe batizar nas águas, a gente está dizendo pro mundo: olha, eu tô renunciando à minha carne e agora eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou reconhecendo o Espírito Santo como meu consolador, Jesus como meu único e suficiente Salvador, Salvador do meu próprio eu, do meu próprio pecado, né? E tem um versículo que eu até deixei aqui, 2 Coríntios 5:17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Exatamente isso, assim, a gente pequei, estou preso no pecado, virei um escravo do pecado, um escravo dos meus desejos, um escravo das minhas emoções. E a partir daquele momento que a gente está em Cristo, que a gente fala, eu reconheço Cristo como meu Salvador, a gente morre para nossa carne e a gente começa a viver para Deus. Isso é maravilhoso. Essas coisas, o pecado é esquecido, é deixado para trás e a gente tem a oportunidade de recomeçar todos os dias fazendo coisas diferentes. O céu é o meu lugar. Nesse terceiro tópico, nós seremos incentivados a viver uma vida diferente, que essa é uma escolha nossa. Quantas vezes a gente não viu alguma situação, principalmente na adolescência, em que pareceu mais cômodo fazer o que estava todo mundo fazendo? Quantas vezes uma mentirinha ou uma desobediência não parecia algo tão grave? Ou quantas vezes os nossos amigos, colegas, que vivem despreocupados em agradar a Deus, parecem
parece que eles são mais felizes. Nossa, eles parecem que vivem mais plenamente a vida, se divertem mais e eu sempre tô tendo que dizer não e renunciar. E será que isso realmente vale a pena? Principalmente na adolescência, a gente se questiona por que eu tenho que ser diferente? Por que eu não posso fazer, né? Mas essa decisão é uma decisão importante pra nossa vida. E vale a pena seguir e obedecer a Deus, né? Como eu venho falando em todas as aulas, que Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. E quando a gente escolhe obedecer Ele, né? A gente está dizendo, Deus, eu escolho aquilo que o Senhor tem para minha vida. E a palavra de Deus vai nos dizer que o que Ele tem para nós, né? Os pensamentos que Ele tem para nós são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que eu desejo ou aquilo que eu quero, e às vezes o Senhor não me permite ou não me dá aquilo, é porque o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Então, quando nós seguimos e escolhemos seguir a vontade de Deus, estamos dizendo, Deus, o que o Senhor tem para mim, eu sei que é o melhor e é isso que eu quero. Então, é por isso que vale a pena renunciar e renunciar também por amor a Ele. E tanto renunciou por nós na cruz, né? E é por isso que a gente também reconhece esse ato e como uma prova de amor a gente obedece a Ele. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que a vontade de Deus é melhor para nós, mesmo amando ao Senhor, ainda assim diariamente nós enfrentamos esse conflito e essa guerra com a nossa carne que tende sempre para aquilo que não agrada ao Senhor. Exatamente, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo de número 7, versículo de número 15, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço o que odeio. Temos na nossa vida essa situação de sabermos o que é certo, mas acabamos em determinados momentos não fazendo. Às vezes é mais fácil fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é correto, como a Rê falou. A gente usa de algum exemplo de alguém que fez algo errado. Para ela não deu nada, não aconteceu nada de errado com ela, mesmo ela tendo agido dessa forma. Que mal tem eu fazer a mesma coisa? Mas nós, como novas criaturas, como pessoas nascidas de novo, devemos fazer a diferença. Devemos agir sempre pautados pela vontade de Deus, guerreando contra a carne, guerreando contra os prazeres mundanos. No momento ali vai ser muito bom, vai ser prazeroso, seja qual for a obra da carne. No momento vai te enganar e vai ser de uma aparência de algo bom, quando na verdade não é. O final disso, como disse lá no começo da lição, é de infelicidade, é de morte. Então, vamos sempre nos pautar pela vontade do Espírito Santo, porque é a melhor para a nossa vida. O céu é o meu lugar. E é isso aí, galera, finalizamos mais uma aula, esperamos que vocês tenham gostado e que continuem lutando contra a carne, dando lugar ao Espírito Santo para auxiliar vocês em todas as suas necessidades. Não é isso, Rê? Exatamente. Continue assistindo às aulas. Estamos à disposição de vocês para dúvidas, né? Podem nos procurar, vocês têm nossos contatos. Devocionais, continuem se dedicando em estudar os devocionais. Como eu já falei, isso é muito importante. Desejo que vocês sejam edificados sempre pelas nossas aulas. Esse é o desejo do meu coração. E a gente vai estar sempre junto aqui, seja virtual, seja depois lá na igreja, né, que eu já tô morrendo de saudade, mas eu tenho certeza que tudo é pra glória de Deus e que nós vamos passar por este momento e que logo, logo estaremos juntinhos, mais próximos, né? E é isso aí, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal do YouTube, fiquem com Deus. Agradecemos mais uma vez aqui a Lohane e também ao Lucas por estarem neste trabalho com a gente. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Adolescentes, fiquem com Deus e até a próxima semana. Ótimo domingo. Tchau, tchau. O céu é o meu lugar. Que a tempestade é luz. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Volto os meus olhos.
se pra ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser Jesus, pondo no meu coração que eu sou teu. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Multidão me escolheu, sei que agora era você. Certo, onde eu te... A paz do Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui na aula... A paz do Senhor, galera. Tá falando alto, gente. Tá com fome, não esquece. Não precisa. Tá com fome, o gente tá quase chorando aqui, não. Essa lição, ela também será de... Seriedade. Seriedade. Eu fico em pé todas as gravações, eu sei que ela estraga tudo. Que é isso aí, Guarda? Meu Deus. Isso aí, boa tarde. E é isso aí, galera. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. E também que vocês comentem, participem aqui, mandando suas dúvidas. Muito importante, né? E Peraí. Eu achei que era... Parece. Eu falei que ia travar. Na hora que... Essa gravação hoje foi difícil. agradecendo a Lorane e ao Lucas por Bom dia. Vivermos diferente. Viva diferente. A escolha é nossa. Ué, quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós temos a oportunidade de fazer o que é errado? Obrigada, Ju. O convidado não aqui. Não, mas não é pra você falar não, eu só tô te usando pra... Pra lembrar minha fala. A gente tá É só pra você. O meu coração Aí a já gente, tá acelerando aqui. a gente, Eu já tô olha pensando que eu só. vou ter que então, ele deve ter entendido errado, eu vou ter que falar o quê? Não, só Aí é vai correr, só fala assim, ó. Muitas e muitas vezes, Juninho. Vai daí.